Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar um filtro aqui, que o filtro não foi. Agora foi. Agora foi. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante. Todo mundo quer aprender, né, como orientar seu cliente em relação à autodeclaração, né? Como preenchê-la, né, de forma eficaz, para que serve esse documento? Por que esse documento passou a ser exigido? São muitas dúvidas. E olha só que interessante, eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um artigo. Olha de quem é o artigo, doutora Silvana. Olha de quem é o artigo. Da doutora Albaniza. Acabei abrindo aqui por coincidência com quem eu fiz live faz pouco tempo, né? Acho que tem 2 semanas porque eu não fiz live na semana passada. Eu vou ler só o comecinho aqui, só uma introduçãozinha aqui com o artigo dela, né? Tá falando sobre o segurado especial e a comprovação da prática de atividade rural, conforme a lei 13.846. Eu não sei se eu não falei errado nas stories, pessoal, a lei é 13.846. Acho que eu troquei 46 por 64. Mas enfim, eu vou ler aqui um pouquinho. A medida provisória 871 de 2019, ela foi convertida em lei, passando a ser denominada Lei número 13.846 de 18 de junho de 2019, que entrou em vigor no dia 18 de junho, também do mesmo ano, e foi editada com o objetivo de combater fraudes, alterando vários dispositivos do nosso ordenamento jurídico, entre eles a Lei de Benefícios, que a gente sabe que é a Lei 8213 de 91, né? Vou aqui afastar rapidinho. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a doutora Silvana e vou continuar lendo aqui só uma introdução, pessoal. Em virtude da publicação desse novo dispositivo legal, no artigo, né, ela faz um resumo sobre as principais mudanças ocorridas na forma de comprovação da prática de atividade rural para os segurados especiais da Previdência Social. Foi uma bela coincidência aqui, né? Eu lendo, estudando, né? Um pouquinho mais sobre autodeclaração, doutora Silvana, e acabei encontrando esse artigo da outra colega, por coincidência, que dá uma introduçãozinha. Bom dia, doutora Silvana, tudo bem? Bom dia, tudo bem, doutora Alessandra? Como estás? Melhor agora. Pois é, então, doutora Silvana, a gente viu, né, a gente observou, até falei nos stories, sobre essa alteração dessas exigências de provas, né, plena da comprovação da atividade rural. Pelo que eu observei aqui, como eles estão investigando fraude, eles estão fazendo um pente fino, então houve essa alteração, né, e com essa lei 13.864. Mas antes de mais nada, né, eu queria que a doutora explicasse quem é esse segurado especial, quem é ele e de que forma a gente deve atender esse segurado e orientá-lo a juntar provas. Então, bom dia, Alessandra. Bom dia a todo o pessoal aqui do meu Instagram, do Instagram da doutora Alessandra. Nessa semana já de final de ano, né? Onde a gente já está encerrando, entrando no recesso. Eu já estou de recesso, doutora, né? Já estou em férias e estou fazendo a última live de trabalho do ano, então. Bem, pessoal, o segurado especial, aquele agricultor, ele é a figura do segurado especial é aquele que acalenta o meu coração. Eu acho que ele tem que ser visto com muito carinho, seja pelos advogados, seja pela sociedade, seja pelo ordenamento jurídico, que o ordenamento jurídico cada vez mais ele tem visto com muito carinho, exatamente por ele ser o quê? O que o próprio nome diz, segurado especial. Certo? Até porque, pessoal, se nós analisarmos, se não é o segurado especial, se não é o produtor rural, a gente não tem comida na mesa, tá? Porque eu moro na cidade e a gente precisa do que eles plantam para a gente ter a nossa barriguinha cheia. Então, eu acho que ele tem que ser visto como especial
não só pelo ordenamento, mas por toda a sociedade, quando vai ter um viés de olhar para esse segurado. Então, quem é esse segurado especial? Segurado especial é aquele onde todo o grupo familiar vive da renda obtida com a agricultura, certo? É isso que diz a lei. Ok, mas a lei vai muito além, e até porque não é só um documento jurídico que fala sobre quem ele é. Ao longo do tempo, e eu estou falando isso porque eu acho que é importante para a gente conseguir entender de uma forma macro quem ele é e para poder ajudar ele melhor, entendeu, colega? Então, Entender né? da melhor forma, né? Exatamente. Por quê? Porque a lei diz e que trabalha numa propriedade rural de até 4 módulos fiscais. E o que são 4 módulos fiscais? Depende. Você vai entrar lá no site da Embrapa e vai olhar quantos são os módulos fiscais na tua cidade. Porque na cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina, onde eu moro, são 18 hectares cada módulo. Na cidade do lado, na cidade do lado, onde eu trabalho também, já são 20 hectares. No Mato Grosso, são 100 hectares. Ou seja, e aí nós temos um ordenamento jurídico que nos diz isso, certo? O próprio decreto 3.048, e depois que foi reformulado pelo 10.410, que também diz a mesma coisa. E aí a gente tem tido uma interpretação restritiva, certo? Do Poder Judiciário, de que quem planta 4 módulos fiscais é considerado grande produtor rural e eles acabam tolhindo o direito desse segurado. Então, pessoal, presta atenção. Quando você for preencher a autodeclaração rural, você vai escrever isso ali. Da melhor forma que você conseguir todos os campos, certo? Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, várias dicas de preenchimento da autodeclaração. Por quê? Porque hoje é um instrumento ratificador pela Previdência Social. Com ele, você consegue aposentar ou tirar o direito desse segurado do benefício, de qualquer benefício rural. E se você for para o judiciário com uma situação dessas, possivelmente você vai perder para um segurado que tenha mais do que 2 módulos fiscais. Exato, quando a lei diz que ele pode ter até 4. Não precisa ser, ó. Eu vejo assim, ó, eu vejo casos. Então, quando eu falei ainda numa resposta de um post meu essa semana, eu ainda respondi e disse: cuidado, você precisa entender o espírito da lei e você precisa entender os meandros e os caminhos, seja do juizado especial, seja das varas federais, seja do processo administrativo. Por quê? Porque se você vai para um deles, quando não era aquela via que você sabe onde que você vai ganhar ou perder, você vai perder o benefício. Então, quando você fala de segurado especial, de trabalhador rural, e se você quer obter exatamente o que a lei diz, fique no administrativo. Faça um PAP bem feito, né, um processo administrativo previdenciário bem feito, e siga nas vias administrativas. Porque mesmo que o primeiro grau de jurisdição, né, que são as agências, ele te tire esse direito, que ele não te conceda, que ele indefira o teu pedido, você vai ir para as juntas de recurso ou para o CRPS, que é o melhor de todos para análise, e eles vão seguir estritamente o que diz a lei. Ah, mas é funcionário público, eles têm que... Não, gente. Quem faz parte das câmaras de julgamento não são funcionários públicos. São membros da sociedade civil que passam por uma prova, né, de seleção e que são escolhidos representando o governo, representando as empresas e representando os trabalhadores e os aposentados. Entende? E eles vão seguir estritamente o que diz a lei e o que diz os instrumentos normativos que são base dos julgamentos, e neles, inclusive, o decreto 3.048 e o 10.410. E os ofícios, e as portarias, e as instruções normativas, certo? Então, se você tem o direito ali, neste caso, siga na via administrativa, certo? Porque assim, a gente vê às vezes assim, a autodeclaração mal preenchida ou campos que deixa de preencher, e eu acho que a gente começa ali na qualificação dele, certo?
No item 2, que na verdade já é o 3, pergunta quem faz parte desse núcleo familiar. Primeiro, você vai responder se o grupo familiar é feito de pai, mãe e filho. Ok. É que, muito embora a Constituição diga que todos são iguais perante a lei e que homem e mulher são iguais em direitos direitos e obrigações, etc., normalmente se tem ainda aquela máxima de que o homem é o titular e a mulher é o componente, certo? Então, exatamente. Então, ali, logo você vai, então, colocar abaixo ali, você vai escrever. Isso mesmo, bem importante, né? Vai colocar ali o período, certo? Você vai escrever se era proprietário ou não da propriedade. Se é do seu pai, coloca que você é proprietário porque você fazia parte daquele núcleo familiar. Se é da mulher, do marido, é proprietário também, certo? Veja bem, pessoal, se vocês tiverem períodos em que trocou de propriedade, vocês façam 2 declarações de períodos diferentes, certo? Se você, assim, você precisa entregar um PAP perfeito para o segurado que vai analisar o teu processo. Quanto mais perfeito ele estiver, mais fácil fica de você conseguir que ele seja deferido, entendeu? Então, assim, se tem mais de uma propriedade ou se tem localidades diferentes, façam 2 períodos. Bom, Silvana, mas teve uma parte que a cliente estava com os pais e depois ela casou e continuou na mesma propriedade rural. 2 declarações rurais, tá? 2 autodeclarações. Por quê? Porque no primeiro momento eles era um grupo familiar e no segundo momento era outro grupo familiar, certo? Acrescentou o marido, então vai mudar. Aí quando você desce ali embaixo e preenche quem são as pessoas... eu falo muito, né? Pode falar. Não, bom dia, tô falando bom dia, doutora Maria Pedro. Então, assim, só para saber, doutora, aqui em São Luís, a doutora tá falando de Santa Catarina. Como é o nome do município? Só repete. Pinhalzinho. Pinhalzinho. Nós estamos aqui na capital do Maranhão, São Luís. Aqui são 15 módulos rurais ou fiscais, né? Isso Aí mesmo. A doutora deu a dica que preferencialmente para a gente se esforçar e fazer um papo perfeito, porque a via administrativa ela é a mais adequada e a que dá um resultado bem melhor, né? Quer dizer, não tentar judicializar, porque pode prejudicar o segurado, né? Quando tiver uma propriedade rural grande. Eu imaginei que eles considerassem, mas então eles não consideram, né, doutora? Não, o juiz não considera que ele ultrapassa essa medida. Sim, certo. Sim. E outro detalhe que eu estou observando é da mudança do grupo familiar que a doutora está falando, né? Da mudança do grupo familiar. Num primeiro momento, ela como filha, né? Trabalhando junto aos pais, então vão ser juntados os documentos dos pais, correto? Isso mesmo. E depois houve a mudança do grupo familiar. Pode falar. Isso. Lembrem que nós temos mais situações, nós temos muitas informações para passar, então vão anotando aí, pessoal, ou depois vai ter que assistir muitas vezes. Outra coisa, veja, quando a gente fala, eu vejo que o trabalho rural, nós temos 2 situações. Uma, quando a gente aposenta pessoas ou busca qualquer benefício administrativo, não sei qual que é a tua realidade aí, né, Alessandra? Mas assim, a gente busca para segurado especial, para aquele trabalhador rural mesmo, né? E outra é quando a gente utiliza esse tempo de rural para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas Silvana, a aposentadoria por tempo de contribuição já não acabou, agora é só por idade, mas nós temos as regras de transição. Então, por isso que é tão importante. Às vezes, você consegue agregar 4, 5 anos, 3, 4 anos, 8, 10 anos, e você consegue entrar numa das regras de transição e conseguir ainda se aposentar mais cedo, né? Ou agregar um tempo e consegue se aposentar melhor, né? Você consegue alcançar a regra do 100%. Híbrida, doutora? Seria considerada a híbrida não. Não, porque a híbrida é só lá na idade. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão no mercado de trabalho ali com seus 50 anos. Eu tenho gente se aposentando com 44 anos, gente. Né? 42 anos. Sabe, eu tenho uma cliente
que ela foi para o banco, ela chegou em casa, foi para o banco receber, né, os atrasados, a primeira parcela, e aí o marido dela veio também para se aposentar e ele disse, olha, doutora, a minha esposa chorou quando ela veio para casa porque ela achou que era vergonhoso ela com 41 anos estar aposentada, né? Enquanto, entende? Mas assim, ó, ela se enquadrava, ela sempre trabalhou na mesma empresa, né? E aí entra essa questão da tenra-idade, né? Então nós conseguimos para ela que fosse reconhecido desde os 7, né? Então, dos 7 até os... Desde os 7. Exato, desde os 7 anos. Aí, uma parte, depois de 91, ela indenizou, acho que até 96, 97, se eu não me engano, e depois ela teve ali o tempo até 2018, por ali, e, né? E ponto, né? Então, para ela foi super bom. E assim, nessa análise, se ela com 41 anos, ela levaria mais 21 anos para se aposentar. E como a renda dela é em torno de R$ 1.600, e então ela, claro, ela teve que indenizar e ela não teve prejuízo nenhum, né? Se aposentou com salário mínimo e ponto, é isso aí, né? Então, mas voltando, vamos voltar para a autodeclaração, porque eu sou muito... Eu fico fugindo. Do familiar, doutora, porque, isso. Nós estamos falando acerca do correto preenchimento da autodeclaração. Isso. Nós devemos juntar gente, os documentos corretos, né? Exato. Então, assim, você vai colocar ali o pai, a mãe e os irmãos. Gente, coloquem os irmãos que efetivamente trabalharam. Se algum teve alguma atividade fora da agricultura, deixa fora como se ele morava fora, vinha esporadicamente. Se ele morava e trabalhava fora, deixa ele fora. Não coloca, porque isso só vai... hoje em dia, com essa questão de que o INSS ele faz uma devassa em todos os sites governamentais, você vai ter prejuízo com isso. Mas eu vou estar mentindo? Não, porque ele não faz parte do grupo familiar que trabalha, entendeu? Você vai pegar um segurado especial. Eu vi esses dias, eu fiz uma mentoria para uma colega, eu acho que enfim, do interior da Bahia. E era para aposentar um segurado especial. E aí eles tinham filhos menores de 18 anos, né? Mas aí tinha filho de 8 e de 12, né? E de 14 e de 16, certo? E era um pessoal que teve muitos filhos, né? E então coloca todo mundo? Não, coloca só quem efetivamente trabalha. Mas tu não falou da tenra-idade? Gente, a tenra-idade vale lá para trás, lá anterior à Constituição de 88, certo? Porque hoje nós temos a Constituição de 88 vigente e fala em trabalho de... né? Outro modo de pensar, outro modo de agir. E a Constituição hoje lá fala em 16 anos. Aí a gente tem a parte do urbano que é 14, então por similaridade e por equidade a gente utiliza também os 14 anos e é isso que tem sido considerado. Mas nós estamos aqui falando daquela pessoa, daquele segurado que antes de 88 já estava no sistema e que trabalhou efetivamente na atividade rurícola com os pais. Então, hoje, vai preencher... eu quero fazer um salário maternidade. Quem é que eu coloco no grupo familiar? Coloca quem trabalha na roça, certo? Por quê? Porque nós podemos estar falando de um boia-fria, né? Para requerer um auxílio-doença. Uma segurada especial para requerer um auxílio-doença e ela tem 22 anos. Ou um salário maternidade. Então, quem é que vai constar na autodeclaração rural? Ela e o marido. Tem algum filho maior de 14 anos que trabalha? Coloca. Até porque já é um documento de prova quando ele precisar de qualquer coisa. Certo? Agora, menos que isso, não. Certo? Eu fiz uma aposentadoria de um segurado especial há uns 4, 5 meses atrás. Já saiu, já está aposentado. Mas aí, assim, ele é um segurado que foi aposentar, mas ele é um segurado de segundas núpcias. E ele tem 3 filhas menores, de 8, de 12. Eu não coloquei. Não coloca, porque esses só vai confundir a cabeça do servidor. Você tem que pensar que do outro lado tem um ser humano. Um ser humano que, como nós, um dia tá bem, outro dia não tá bem. Então, quanto mais mastigado e mais perfeito você entregar para ele analisar,
muito mais chances de concessão você vai ter. Não confunde a cabeça dele, não coloca jurisprudência no teu requerimento, porque ele nem sabe do que você está falando e pouco interessa para ele. Porque como servidor público, ele Não precisa... está no universo do administrativo isso. Exatamente, como servidor público, ele precisa, pelo princípio da legalidade, observar os instrumentos normativos que lhe são ofertados para análise do teu processo, né? Certo. Então, o grupo familiar coloca aqueles que efetivamente trabalham. Ai, Silvana, mas eu tenho uma situação, são 11 irmãos, mas ele não se dá com 4, ele não consegue o CPF deles. Não tem problema, coloca lá desconhecido. Se efetivamente o INSS quiser fazer qualquer tipo de análise, ele vai verificar lá nos sites corporativos que ele pode e vai descobrir. Mas isso não é tão importante quanto você efetivamente colocar se é casado, se é solteiro, tudo que você conseguir, né, a respeito dele. Ou se você souber, digamos, eu não me dou com meu irmão, o que eu faço? Você sabe que ele se aposentou na mesma APS que você, que ele encaminhou pelo menos, né? Muito embora você faça tudo virtual hoje, quando lá no finalzinho, antes de enviar, você tem que escolher a APS, mesmo que ele vá para uma fila única. Então, se você sabe que ele é da APS da sua cidade ou da cidade do lado, coloca ali, como prova emprestada requer que seja utilizado o processo administrativo de fulano de tal, né, requerido na APS da cidade tal, de São Luís do Maranhão. Ponto. Se eles tiverem qualquer dúvida, ele vai lá e vai analisar o CNIS daquele cara através desse requerimento. Requerimentos enxutos, curtos, porque como eu fiz uma live com o professor Salomão, né? Salomão do INSS, ele disse, requerimento administrativo, nem olhava. Olhava 10 páginas, nem lia. 3 páginas. Bom, vamos ver que eu já posso ir por aqui e ver onde é que estão os documentos que ele está me dizendo que tem aqui. Olhava requerimento... estourando, doutora, 3 páginas tá bom, né? Exatamente, não tem por que mais, né? Caramba. Não precisa você descrever o artigo que você está comentando. Conforme artigo 55 da 8.213, conforme artigo 11, inciso 7, parágrafo 5º, né? Você coloca ali, ponto, você não precisa descrever. O servidor, ele sabe qual é o artigo que tu está falando. E se ele não souber, como me disse um juiz uma vez, se me citar um artigo que eu desconheço, eu vou dizer, opa, mas o que será que está escrito lá? Eu vou lá e vou olhar. Eu não vou ignorar o que o advogado está dizendo. Entende? Então não precisa, né? Hoje em dia é tudo tão simples. Clique, 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 você tem o artigo da lei que você está mencionando na tela. Né? Gente, um detalhe super importante que eu, inclusive, fiz uma análise já de um indeferimento, tá? Com uma mentorada, porque dizia... quando você é proprietário, ou seus pais são proprietários da terra, coloca ali de novo, doutora, para nós, aquela segunda parte que tem os quadrinhos, que fala sobre se é cessão, arrendamento, parceria, ocupação, posse, descreva aqui abaixo. E o pessoal, às vezes, eles confundem um pouco. Será que essa parte minha aqui... Eu vou ser sincera, doutora, eu ainda não peguei rural, mas a experiência que eu tenho de estar no escritório e acompanhar a prática, né, mesmo não sendo meu cliente, é que eles desconhecem a autodeclaração e ainda há essa ideia fixa de que a declaração do sindicato tem aquela força probante de anteriormente, entendeu? E isso não ocorre mais. Eles nem sabem o que é isso, autodeclaração. Quer dizer que não vale mais nada o sindicato, a gente tem que explicar. Nada. Absolutamente nada. Né? Absolutamente nada. Até porque virou um grande negócio, né, colega? Virou. O sindicato cobrava um rio de dinheiro. Exato. Um rio de dinheiro para fazer... Mas era, esse segundo campo aqui, forma de cessão e período. Gente, se o segurado de vocês for proprietário, ou o marido era proprietário, ou o pai era proprietário dessa propriedade que você está mencionando, aqui você não escreve nada, você deixa tudo em branco, certo? Porque aqui é só para aquele que tinha, digamos, um arrendamento ou uma posse
com contrato, entende? Porque aí ele não tinha o número do INCRA, às vezes nem tem. Só tem aquele contratinho. Aí ele tinha uma posse. Na verdade, ele era um proprietário, mas não tem o documento hábil. Eu já vi gente fazer e escrever na parte de cima como proprietário, e aí o INSS abriu uma carta de exigência determinando a juntada do número do ITR, sabe? Então, se foi posse, coloca aqui com o contrato e daí não escreve lá em cima, entendeu? ITR, quando você analisa rural, né, doutora? Exatamente. Aí eu lembro muito do professor Tarsis, né? Quando ele fala assim, ó, não adianta você ser previdenciarista e você querer conhecer só direito previdenciário. Para ser um bom previdenciarista, você tem que conhecer direito civil, direito de família, direito civil para saber o que é posse de propriedade, usufruto, o que é arrendamento, né? Um pouco de direito agrário, agronegócio, para saber quem é produtor rural, tamanho de propriedade rural, direito de família para saber quem é o grupo familiar que você vai descrever ali, né? Porque aí às vezes coloca sogro, sogra, irmão, cunhado, quando o grupo familiar é aquele teu. Existem duas pessoas ou três famílias que moram na Terra, mas vocês dividem o dinheiro, então essa divisão já faz com que cada um tenha o seu grupo, não é? Então, isso você tem que prestar atenção, é uma mistura de várias áreas do direito para você fazer um previdenciário perfeito, né? Tem que saber preencher. Quem pode preencher, doutora? A pergunta. Quem pode preencher? Autodeclaração. Olha, se o segurado ele souber, nós estamos aqui, colega, nós estamos aqui falando para advogado. Então você imagina que se advogado tem dificuldade de preencher PAP, preencher autodeclaração, então você imagina dizer que o segurado pode. Eu já peguei vários, tá? Que foram, não, porque assim, ó, é caro pagar advogado. É caro pagar advogado, mas é mais caro ainda perder, né? É mais caro ainda ter o processo administrativo indeferido. E normalmente os advogados trabalham com sucesso na causa. Então é caro? Tem certeza que é caro? Sabe? É só com o sucesso, exatamente. Né? Eu tenho assim, ó, N casos. E tenho casos que efetivamente, ó, eu não consigo recuperar. Não consigo recuperar. Porque depois que o segurado disse aquilo, como é que tu vai desdizer aquilo que ele escreveu a próprio punho e enviou? Tá? Entendi. Porque o filho era... É um risco muito grande. Exato. O filho conhecia de internet, etc. Trabalha num recursos humanos de uma empresa, ele é um bom administrador, então para que vai pagar advogado? Eu vou fazer isso pro meu pai. Já peguei, tá? E depois que foi negado, aí veio para mim. Então, surgiu uma dúvida aqui. E aí depois... Pode falar. No caso da pensão por morte rural, em que é o dependente que irá assinar esse documento ou o advogado orienta o dependente? Para o reconhecimento da atividade do decujus, o dependente, né? Vai assinar e vai fazer a autodeclaração no nome do pai ou da mãe, do decujus, entendeu? Agora, se ele tem a maior parte dos documentos para pensão por morte, ele não precisa juntar a autodeclaração, porque a autodeclaração a pessoa está declarando para ele. Oi, Gui, minha amiga daqui do sul que está morando em Maceió, tá me dando abraço aqui, ó. Saudade, minha querida. Tá mais pertinho de você lá, doutora, do que de mim. Bom dia, doutor Jorge. Tudo bom? Meu colega de criminal. Estaremos juntos na pós de criminal. Se Deus me abençoar meu ambiente, Senhor, abençoa, 2 pós. Meu Deus. Então, nessa questão da pensão por morte, vai juntar documentação e não vai juntar porque o que é autodeclaração? Certo. Você está autodeclarando aquilo que é seu, né? Certo. Então, para pensão por morte, eu não costumo juntar autodeclaração do decujus. Entendi. Entendeste? Entendi. Né? Uma dúvida que eu tinha, nesse caso, proceder, se era necessário ou não. Não, eu não costumo juntar, não. Tá? Bom, seguindo ali, já falamos sobre os dados que você não tem de algum dos membros do grupo familiar, falando lá de trás.
ou até... Então, não tem problema, não junte. Só junte dados de quem efetivamente trabalha essa propriedade rural, certo? Passou disso, os demais campos são tudo muito tranquilos, sabe? Eu digo que é meio que quase que já fica sempre preenchido, né? O que que planta? O que você vai colocar ali? O que que planta, né? De um pequeno agricultor, é milho, soja, feijão, mandioca, suíno, né? Não é planta, mas o que que produz? Suíno, galinha, gado de corte, né? Leite, pode colocar o que você produzir ali sem problema nenhum. Galinha? Aí exato, porque eu mesma compro frango, né? Eu compro frango do interior, eu compro frango orgânico. Caipira. E essa renda é uma renda, caipira que vem e é uma renda do segurado. Então ele pode colocar isso ali sem problema nenhum, né? E aí, quanto ganha? Ai, mas nem ele não sabe exatamente. Gente, no mínimo que uma pessoa ganha, pode ser que seja menos, mas eu costumo colocar assim, ó, 12 salário mínimo, porque ali ele está pedindo ao ano, né? Então, se é uma família bem humilde, eu coloco, mais humilde, eu deixo meio que fixo, assim, sabe? Sim. Né? 12 salário mínimo ao ano, né? SM/A, né? Que é salário mínimo ao ano, entendeu? Então, que não tem problema. Outra dúvida que eu vejo que é bem frequente. Não, descendo, aí depois disso a gente tem ali, trabalhou em algum momento fora da atividade rural. Então, veja, a própria jurisprudência tem uma súmula. É isso? Exatamente, exerce ou exerceu a atividade. Exatamente. E recebe outra renda. Exatamente. Então, assim, ó, duas coisas são importantes dizer aqui. Não adianta vocês quererem esconder nada do seu advogado e nem do INSS. Porque o INSS, ele vai fazer uma... o teu cônjuge trabalhou 4 meses na prefeitura. Coloca ali. Se você... Não, o cônjuge não. Se você trabalhou, eu trabalhei 4 meses na prefeitura no ano de 2006, no ano de 2012, sei lá. Porque se você não colocar, igual ele vai digitar o teu CNIS. Eu tinha um professor que dizia, vai puxar tua capivara e vai saber que você trabalhou, que você tem um CNIS urbano e que você mentiu. Entende? Ou melhor, que você mentiu. Ali não é nem omitir. Não é omitir, é mentir. Porque ali pergunta para você dizer sim ou não. Certo. Ali diz sim ou não. Então, omitir se você não precisasse dizer. Agora, se você colocar não e você tem um CNIS urbano e você trabalhou, então você está mentindo, né? E aí, esse mentir, se a gente for falar juridicamente, nós vamos ter que dizer, então você está fraudando. Então, não seja visto como um fraudador pelo INSS, porque, infelizmente, por causa de... O servidor, ele vai fazer um batimento, né, doutora? Exatamente. Vai fazer esse batimento entre a informação que você entregou e a que está registrada nos sistemas lá do governo, né? Ele vai fazer uma varredura. E aí já era, né? Exatamente. E aí, quando ele vê que uma situação que você falou uma coisa que não é verdadeira, ele já vai ficar com o pé atrás. Pô, o que mais... Se ele está me escondendo isso, o que mais ele está me escondendo? Sim. Entendeu? Então, trabalhou 4 meses na prefeitura? Coloca ali. Certo? Mas não foi... eu trabalhei de faxina 2 vezes por semana, uns 2, 3 meses, mas eu não tive carteira, não tive recolhimento, não tive nada. Eu costumo, por praxe, não colocar. Certo? Agora, se você teve qualquer vínculo que possa ser rastreado... Já era. Exato, né? Não. Coloca ali, porque existe uma súmula da TNU, eu acho que é a súmula 40, que diz que pequenos períodos de labor urbano não descaracterizam o todo, né? Até porque a própria 8.213, ela fala assim... o segurado especial é aquele que, ainda que em períodos descontínuos, não é assim? Então, se é assim, períodos descontínuos, nessa descontinuidade, eu tenho um caso, inclusive, de um processo, mas vou dizer, tá? O processo administrativo foi indeferido na base. Porque o senhor, em 2 anos que teve seca, muita seca, ele não tinha o que dar de comer para a família, e ele foi trabalhar de construir calçamento
Exatamente para o município, porque cidade pequena, normalmente no interior, não tem tanto emprego, né? E ele foi trabalhar para uma empresa de calçamento, e essa empresa, porque estava fazendo uma obra para o município, ela tinha que registrar os funcionários. Então ele teve em 2 anos, nos últimos 15, que era uma aposentadoria rural, ele teve, durante 2 anos, ele teve num período 2 meses de contribuição, e no outro, se eu não me engano, era 5 meses. E aí o INSS indeferiu. Aí veja a importância de você conhecer a estrutura e o que o INSS defere ou não defere, o que o judiciário dá e o que o judiciário não dá. Se eu fosse recorrer dentro do administrativo, eu ia fazer com que esse processo fosse demorar mais uns 2 anos entre a junta e o CRPS para ser deferido. E a família tinha muita necessidade do dinheiro. E o senhorzinho já estava com 60 anos, e todo agricultor com 60 anos, ele já tem uma força de trabalho bem reduzida, porque ele já está cansado, é um trabalho pesado de sol a sol, né? Exato. Então, aí quem cuida do jardim em casa já percebe como é pesado. Imagina com uma enxada, com todos aqueles instrumentos, e abaixar, fazer os buracos, é muito pesado. Exatamente. Carregar balde de comida, né, de feno, de etc, para levar para o gado, para as vaquinhas, né? Isso é pesado, gente. Então, o que eu fiz nesse processo? Eu tenho certeza que eu vou chegar na audiência e que o INSS vai oferecer acordo. E eu simplesmente ajuizei, tá? Eu nem recorri, ajuizei, porque na Justiça Federal, no juizado, é super rápido. Questão de 60 dias eu tinha a audiência de conciliação, instrução e julgamento, saí de lá com um acordo, tá? Certo. Então, bem tranquilo nessa então, situação. Aliás, não minta nada. Coloque, nem que seja pequenos períodos, né, que você trabalhou. Eu falo assim, ó, depende. É aquela coisa que você vai adquirindo com o tempo. Tem dúvida? Pergunta para quem já está há mais tempo, né? Isso aqui, o que tu acha? Eu devo fazer ou não devo fazer, sabe? Porque, assim, eu tenho uma experiência de 30 anos de advocacia, né? E faz 26 anos que eu advogo só no previdenciário. Então, assim, essa é aquela coisa, você recorre ou não recorre de uma sentença? Eu tenho processo que eu seguro no escritório 1 ano para depois protocolar. É por causa dos meus honorários? Não, é porque o período especial, se eu for para o juizado, eu não tenho como produzir prova. Eu não consigo fazer com que o juiz mande fazer uma perícia em loco para ver se efetivamente tem poeira ou não tem poeira. Se o ruído, aquele pico, atrapalha ou não atrapalha. Se a empresa isso mentiu ou não mentiu. Isso é só com a experiência, né, doutora? Que a gente vai adquirindo essa percepção. Então, sempre pergunte para os colegas que estão há mais tempo. Então, já sabe, né, doutora Silvana? Eu falo assim, ó. Quando perguntar, eu faço ou não faço? Depende. Tudo depende, né? Mas nessa situação, mas assim, ó, e aí eu não consigo falar algo, doutora, sem dizer sobre o atendimento ao cliente. O primeiro atendimento ao teu cliente vai fazer com que você tenha a confiança dele. E como é importante que o cliente confie no teu trabalho. Você respeita ele e ele te respeita. Porque se na primeira vez você disser para ele assim, olha... num primeiro momento, a gente vai fazer o teu protocolo administrativo. O INSS vai negar essa atividade aqui como especial, né? E aí a gente vai protocolar, a gente vai ter que aguardar que deu 60 salários mínimos para poder ir para a justiça e conseguir, entendeu? E é isso. Aí quando você conversar com o teu cliente, olha, o INSS negou o teu pedido e a gente recorreu e teve negado também. E a gente vai ter que esperar aqui porque falta tantos mil para alcançar os 60 salários mínimos. E aí o cliente fica tranquilo, ele não vai pensar, conversando com o coleguinha, ele não vai pensar que você está segurando para aumentar os teus honorários. Ele vai compreender. Mas isso é uma primeira conversa. Por isso que eu digo que o primeiro atendimento ele é muito importante. Se tu não tiveres tempo para conversar, dá tudo de você para o cliente naquele dia, marque para outro dia. Porque aquilo vai ser que você vai conseguir fechar o teu contrato ou não. E o cliente bem atendido, ele te traz outro cliente. Perfeito. Né? E mais outros clientes. E isso que eu chamo de rede de contatos. É a melhor publicidade, a boca a boca. Exato, exatamente.
Eu falo assim que existe hoje em dia. Quando eu comecei, a gente tinha dois tipos de cartão de visitas, né? Nós tínhamos o cartão de visita escrito e o cartão de visitas bocal. E hoje nós temos três, né? Nós temos o cartão de visitas escrito, o bocal e nós temos o virtual. E as redes sociais? É exato, que são as redes sociais, né? Então, mas ainda, quando a gente fala, por exemplo, de municípios pequenos, se você começou a advogar e que você precisa da tua rede de contatos, dos teus amigos, dos teus vizinhos, dos teus colegas de trabalho, da família deles, então conviva com eles. Vai no aniversário deles quando te convidam, vai na festa da igreja, né? Participe, faça voluntariado, né? Participe da associação comercial da tua cidade, do sindicato, do que te convidarem para você poder ampliar a tua rede de contatos. Porque tem alguém no semáforo, que nem um senhorzinho ligou, cheguei atrasada. O senhorzinho lá de muleta vendendo coisinha, vendendo coisa. O senhor já foi orientado? Já, doutora. Um advogado me encostou. Eu digo, bem, é porque eu ia lhe orientar, porque eu estou vendo o senhor trabalhando aqui de sol a sol, de muleta. Eu já ia perguntar se eu tinha alguma forma de se manter, um BPC, uma assistência, alguma maneira. Não, doutora, já. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua preocupação. E também nos postos, né, doutora? Eu converso nos postos de gasolina, com os caixas de supermercado, com os seguranças de banco. Aí vai. É a rede de contato onde você vai, tem que saber que você desempenha aquele papel na sociedade, né? Olha, eu sou advogado previdenciarista. Exato. E parcerias, né? Você tem que firmar muitas parcerias. E quando eu falo de parcerias, eu estou acostumada com isso minha vida toda. Eu não estou só falando, doutora, parceria minha com a senhora. Sabe? Silvana, tu faz muito bem a aposentadoria, eu quero que tu me ajude aqui com o especial, porque eu não faço, a gente vai combinar ali, né? E vamos fazer junto. Não tô falando só disso, tô falando que você pode ter a parceria com a dona da farmácia, né? Olha, vem muita gente aqui, e se você me encaminhar, eu faço isso. Isso não é captação de cliente. As clínicas médicas. Isso não é captação. Sabe, é ela te indicar, olha, tu já tem um advogado para ver isso, e aí ela te manda o cartãozinho com o bilhetinho dela e você dá uma porcentagem para ela. O mundo onde um ganha e onde todos ganham é melhor do que onde um só ganha. O dinheiro tem que circular. Doutor, até onde eu compro ração para meus animais, eu já deixei cartãozinho e já conversei. Exato, mas aqui assim, na rua, ó, aqui do lado, é bem pertinho do escritório, viu? Exato, mas assim, ó, quando você oferece um diferencial para essa pessoa, ele vai se empolgar a te indicar. Porque às vezes, sabe que aquela coisa assim, o lugar onde mais dói ou onde menos dói é no bolso. Verdade. Entendeu? Então, assim, se ele tiver o porquê te indicar, ele vai sempre te indicar. Não é só porque tu é querida e boa profissional. Sabe? Aqui, ó. Perfeito. Porque o faz-me rir a todos. Né? Bom dia para quem está chegando, viu? Que tem gente dando bom dia aí, eu não pude responder. Isso, bom dia. A gente está aqui. Eu vejo que tem colegas que conseguem cumprimentar todo mundo e aí ao mesmo tempo não se perder. Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Eu entro e eu tenho tantas coisas para falar que às vezes eu tenho dificuldade e o tempo passa tão depressa, né? Então, tem outro detalhe, doutora. Nós estamos falando da autodeclaração, mas ela por si só não é suficiente. Então, o que eu aprendi? 2 provas plenas, correto? Uma para cada 50% do período, que seria para o segurado especial rural, 15 anos. Seria uma prova para cada 7 anos e meio, correto? Essa informação? Correto. Mas eu vou te dizer... Mas eu vou te dizer, tá? Eu, como advogada velha, todo mundo ri, né, quando eu falo isso, é que assim, ó, essa experiência, mas assim, eu tô mais ou menos que nem meu pai, né? O meu pai, ele não era assim, velho ainda, mas quando valia a pena, quando interessava, ele falava que ele era um velho. E depois, quando era importante, ele falava, não, eu sou um gurizão, e eu tô igual, sabe? Tem coisas que eu ainda sou uma menina. E outras que eu acho que, sabe, que vale a pena tu dizer assim, ó, com a minha experiência, né? Eu já sou velha, não quero fazer.
Mas, assim, o que a experiência me diz, tá? Se Sim. tu juntares, e eu assim, ó, tu vai ter o deferimento? Vai. Com isso que tu disseste, tá perfeito. Agora, já me dá um ruim quando tu fala isso, porque como a gente está falando muito, nós temos muitos jovens advogados, eu tenho muitos jovens advogados que me seguem e que buscam exatamente isso, essa experiência da prática previdenciária. Eu me dá ruim quando tu fala isso, porque não. Sim. Isso é bom porque, assim, a 60, 90 dias tu tem um benefício deferido. Ok. Mas a gente não recebe no escritório só o filé. A gente recebe a curva de rio e bastante. Principalmente no interior dos estados desse Brasil todo, a gente tem muito pequeno agricultor. Doutora? 10 filhos, são 10 hectares, cada Será um a tem um internet? hectare. Se perdeu, o pai já não tinha documento dessa propriedade e eles menos ainda. Então, eles estão ali e estão... não tem nenhum tipo de documento, entende? Mas eles têm bloco de nota, show de bola. Nota já resolve o nosso problema. Mas vamos além. Eles, às vezes, não têm o bloco de nota. Tem uma cidade pertinho da minha, onde teve uma enchente e levou tudo embora, da casa de muita gente, né? E também dos órgãos públicos, né? Do município, da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Saúde. Aí, quando tu começa a buscar documentos, assim, tu fica de mãos amarradas, né? Aí, então, eu prefiro usar o Código de Processo Civil, onde fala lá, início de prova material, né? Sim. O início de prova material aliada à prova testemunhal robusta te traz a concessão do benefício também. Nesse caso, junte lá a certidão de batismo, o histórico escolar próprio dos irmãos, né? Junte uma coisa, eu vejo que 2 documentos que pouco são falados. Você entra lá no TRE. O seu estado, o meu, por exemplo, é tre.sc.gov.br. Você tira a certidão de quitação eleitoral, sai a profissão que ele mencionou lá. Boa Silvana, dica, doutora. Excelente dica. Aí você fala, Silvana, mas vai sair com data de 2021. Ok, mas aí ele tem o título na mão. E no título dele vai dizer que ele fez aquele título em 98. Ele fez em 98, aí você junta os dois e ponto. Entendeu? Então você vai com a certidão de quitação eleitoral. Porque o título vai dizer que ele lá, a data que ele fez, entendeu? E agora, e aí você tem, digamos, 98 até agora, 2008, 2018, você tem 20 e poucos anos de prova de agricultura. Bom dia, meu amigo Júnior Albuquerque, que agora está na Difusora FM, meu amigo jornalista, em breve advogado criminalista, hein? Tá aqui acompanhando a gente aqui na nossa live, viu? Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Matheus também, o Matheus que entrou aqui, Matheus Ismanioto, trabalhou comigo anos, se formou e hoje é previdenciarista, trabalha também na área, né? Previdenciarista e advogado desportivo, gente. Isso é uma novidade. Olha como tem áreas e campos do direito para você se especializar, né? Mais um documento, doutora, que eu vejo que ninguém usa. Quando você faz a carteira de identidade, você precisa declarar lá qual é a sua profissão. Tem gente que tem carteira de identidade feita há 20 anos, tá? Não tem nenhum documento. Não tem filho, não casou, não tem propriedade rural, não tem INCRA, mas ele tem carteira de identidade. Aí você vai lá no www.validador. Aí você vai colocar o seu estado, né? Nós estamos falando da Alessandra aqui, .ma.gov.br. E aí você vai entrar lá, vai digitar os dados dele e vai aparecer lá se ele fez a carteira de identidade uma vez, o que ele declarou como profissão, se ele fez 2, 3, todas as profissões declaradas. Se é a mesma, vai se manter a mesma. E aí você vai ter uma linha do tempo de atividade rural dele. Então, assim... Repete, é www.validador. O seu estado, né? .gov.br. .br, certo? Então, eu vejo, assim,
Outros que já são mais comuns, hoje nós temos desde antes de 2010 as agentes de saúde, mais ou menos desde o ano 2004, 2005. Então, elas fazem as visitas e hoje isso, dependendo do município, aqui na minha região, desde 2014, 15, eles são informatizados. Então, para um auxílio doença, mesmo que não tenha nota, não tenha propriedade rural, você pede no município o prontuário médico dessa pessoa, que vai dizer lá agricultor. Lavrador, né? Eu fiz uma live com uma colega lá da Bahia e ela também me disse que aí se usa muito o lavrador. Eu vou digitar aqui, Silvânia, minha xará, eu sou Silvana. Eu acho que a doutora digita, por favor, enquanto eu vou falando aqui, tá. www.validador. Isso, digita ali para o pessoal anotar, né? Então, assim, esse prontuário médico vai dizer lá lavrador, agricultor, diarista rural, né? Esses prontuários. E na visita da agente de saúde... MA porque é meu estado, viu, pessoal? MA porque é meu estado. Isso aí, bem isso aí mesmo. Na visita da agente de saúde vai dizer lá a profissão de todos os membros daquele grupo familiar, sabe? Então, com isso aí, veja, colega... eu sou muito simples, eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar as pessoas de doutor, sabe? Me dá um ruim, pode porque eu acho que Alessandra. E assim, eu penso que todo mundo, nós nascemos do mesmo jeito e vamos morrer do mesmo jeito. Então, essas coisas, assim, para mim, eu tenho uma dificuldade bem grande de ter esse formalismo fora de sala de audiência, sabe? Eu acho que todo mundo é igual, a gente está aí para se ajudar, né? Esse mundo é tão grande e a vida é tão curta que não vale a pena ter esse salto alto que não leva a gente a nada, né? Então, colega, o que eu te digo assim, ó, mais uma coisa, bom, você pega essa documentação aí por isso que eu te disse, na coisa de documento ratificador... Claro, nas escolas, naqueles livrão enormes, sabe? Vai ter lá agricultor. Olha só como isso é importante. Essa semana ficha passada... escolar que chama? Ficha escolar? Histórico escolar. Histórico escolar. Uhum. Ou ficha de matrícula. São duas coisas diferentes e que tu pode juntar como 2 documentos, né? Nos 2 o pai vai constar como agricultor e a mãe... Se for antes de 89, por ali, vai constar como doméstica ou dolar. Não tem problema. Porque como até 88 a Constituição dizia que o homem era o chefe da família, a mulher não era considerada agricultora. Ela era a dolar, né? Prendas domésticas. Então, assim, exato. Tem uns lugares que fala isso, né? Então, voltando... me dá um ruim, porque eu vejo que muito agricultor não tem esses documentos ratificadores. Mas ele tem tudo isso que eu tô falando, entendeu? Ele tem. Tem outros meios de prova. Início de prova material, mais testemunho. Exato, mais a prova robusta. E aí, Alessandra, o que eu te digo? Aí peça JA. Peça sempre, mesmo que ele tenha os documentos ratificadores, eu faço pedido de JA em todos os meus processos rurais. Nos rurais de aposentadoria por idade, nos auxílio doença, no salário maternidade e principalmente nas aposentadorias. Tá? Doutora, só uma dúvida. Essa justificação administrativa, que é a oitiva das testemunhas, que vão ser uma prova robusta para comprovar que aquela pessoa desempenha aquela atividade rural. Quando você dá entrada no pedido, né? Vamos dizer que seja aposentadoria, aí vai para aquela agência da Previdência Social. A JA pode ocorrer em outra agência? Não interessa. Pode. Você vai pedir, inclusive, pedir, né? No teu requerimento, você faz no teu requerimento, aquele sucinto que eu falei, que não é um e-book, né? Você vai escrever lá, já requer que as testemunhas sejam oitivadas na APS de Ilhéus da Bahia, tá? Na APS de Barreiros, na Bahia. Quando você tá lá em São Luís do Maranhão. Não importa, eu tô aqui em Santa Catarina e tô falhando dessas 2 cidades porque eu já tive,
né? Pessoas que moram hoje na agricultura, no meu município, no interior, mas que lá atrás moravam na Bahia. E as testemunhas foram oitivadas lá na PS de Ilhéus e na PS de Barreiros, tá? Olha que interessante. Bem tranquilo, bem tranquilo. Se fosse hoje, seria mais simples ainda, porque eu poderia, inclusive, acompanhá-las nessa oitiva online. Mas eu não fiz ainda. Doutora, no caso dessa JA, né, que para comprovar a pessoa reside em outro local. Vamos dizer que a pessoa reside hoje em São Luís do Maranhão, mas as testemunhas estão lá em Riachinho, Minas Gerais. Vou fazer aqui uma homenagem para a doutora Eleusa. Riachinho, Minas Gerais. Então, não é necessário ou é necessário o segurado estar junto da oitiva? Ou não? Não, porque ela vai ser... É como uma audiência, pessoal. Talvez, às vezes, o entendimento de uma audiência judicial seja mais fácil para vocês entenderem. O que vai acontecer? Eles vão encaminhar para aquela outra APS, certo? E o servidor público lá vai chamar as pessoas, vai vir para você. E você vai, se você tem o contato, você vai dizer, ó, pode deixar que eu aviso. E se você não tem, você manda o INSS de lá avisar eles. E eles avisam, tá? Certo. Você põe os telefones lá e eles avisam e chamam. Como o interesse é da gente, a gente faz questão de que eles vão lá no dia e hora marcado, né? Para dar menos serviço para o INSS, certo? Então é isso que eu costumo fazer. Veja, o INSS hoje, ele tem, principalmente depois da pandemia, ele não tem mais feito abertura de processamento de JA, porque ele diz que a autodeclaração rural supre isso. Mas aí tem uma falha na autodeclaração, uma falha, né, que não tem a autodeclaração perfeita, e aí eles falam, em razão de que a autodeclaração não preenche os requisitos, indefiro o pedido. Aí você recorre, seja para qual for qual vai ser o teu entendimento, você vai fazer um recurso administrativo, primeira coisa que você vai falar, do cerceamento de defesa. Porque contraditória é ampla defesa, né? Do cerceamento de defesa. Por quê? Porque você pediu o processamento da JA e ele não cumpriu. Aí a junta vai mandar baixar em diligência para processar a JA e ouvir as testemunhas. Sempre manda, sempre. Tá? Pessoal, dicas preciosas aqui na live, hein? Eu vou rever essa live, eu vou salvar e vou rever. Então, assim, ó, isso é muito, muito importante, certo? Agora, agora eu falo, nós estamos falando lá de tenra idade, então recorre administrativo. Se nós estivermos falando de um agricultor, aposentadoria por idade, ele tem uns documentinhos bons, e eles negaram, né, indeferiram, vai para o judiciário mais rápido para o teu cliente, sabe? Mais rápido, em questão de 6 meses tu tem a audiência, tu tem o RPV expedido, tu tem o acordo, tem tudo, né? Mas você precisa ter esse feeling. E se você não tiver, né, pega uma mentoria, pode ser comigo, pode ser com outros colegas que têm essa experiência, de preferência comigo, né, doutora Alessandra? Mas se não, pegue uma mentoria. Às vezes vale a pena você investir no teu início de carreira numa mentoria do que perder um processo. Um cliente te traz 5 clientes, né? É um feeling estratégico, né, doutora? Exato. Você vai observando onde que é melhor, por onde ela vai... É um jogo de xadrez, eu vejo como um jogo de xadrez. Exatamente, né? Você tem que saber o que o juizado especial dá, o que o juizado especial não dá, o que você tem que levar para a vara federal, né? Esses dias veio uma petição para eu corrigir, uma inicial, né? Aí veio uma inicial para eu corrigir, eu olhei ali, o auxílio doença, tá... O valor da causa estava 61 mil, acho que era. São 60 salários. Não era 55 mil, deu o valor da causa. Aí eu olhei e falei, nossa, falta só 6 mil para alcançar as varas federais, né? Onde tu tem uma amplitude maior, uma segurança e tem um 10% de honorários, né, gente? Eu falei, porque são 66 mil, né? Eu pensei que esperar mais 6 meses, diz a minha funcionária, que ela é uma formanda, né, em direito, de repente esperar 6 meses para ela vai fazer a diferença. Falei, não, a gente não vai esperar 6 meses. Coloca ali um pedido de dano moral previdenciário, né? Ela não te contou que inclusive estava no Serasa, não sei o quê. Contou, então, melhor ainda, pega esse papel de que ela está no Serasa
e tem um financiamento agro, não sei, alguma coisa lá que ela atrasou porque cortaram o benefício dela. E aí, por Sim. causa da pandemia, ela não conseguiu ir atrás, ficou com medo, etc. Aí, quando veio pra gente, já deu um valorzão, né? E aí, colocamos 6 mil de dano moral previdenciário e, puf, passou, fez a perícia. A perícia disse que ela realmente está incapaz, né? Que ela está em capacidade temporária, total e temporária. E o INSS proposta de acordo, 90% dos atrasados, mais 10% de honorário. Entendeu? Então, assim, Sucesso. esse feeling que tu tem que perceber que, às vezes, assim, no afã de você ter algo melhor, você precisa ver algo melhor. Eu não estou dizendo, você tem que pensar sempre no cliente. Mas, podendo pensar no cliente e em você, pense nos dois, né? Porque honorários de sucumbência, outra dica que eu dou. Sempre converse com o cliente, dizendo que o que você está contratando com ele são honorários contratuais e que se você ganhar, vai ser honorários de sucumbência e que isso é teu. Porque eu já vi e já tive situações de cliente que depois diz: ai, mas a senhora está recebendo os honorários, a gente vai descontar do que eu tenho que lhe pagar? Entendeu? É bom haver previsão falo, no contrato, né? Desses honorários sucumbenciais, né? Tem que ter. Não, uma questão é estar no contrato, outra é você explicar para o cliente. Porque Certo. ele não lê o contrato sentado na tua frente. Ele lembra, sim, de tudo que você falou para ele. Tem uns que pedem para levar, deixa eu levar, pode levar uma cópia, não tem problema. Claro, mas só que a questão é, o que você falou para ele é mais importante do que o que ele assinou. Bom deixar ele tem bem que claro. entender. Exato, mas por isso que eu digo, fale para ele Sim. ter essa clareza dos honorários de sucumbência. Porque também tem os sem vergonhas, tá? Eu já perdi muito dinheiro de cliente quando não dava pra gente juntar os contratos e fazer o destaque dos honorários, que dá uma boa live. Eu já fiz várias com colegas pelo Brasil afora. Por quê? Porque eles assim, ai, mas eu fui conversar com fulano que me disse que você já tá ganhando a sua parte. Entendeu? E aí? Aí você vai cobrar o quê? Como é que você vai fazer uma execução contra uma pessoa que não tem nada no nome? E aí você perde. Então, assim, você podendo, faça o destaque dos seus honorários e já separe os teus e o do cliente. E aí não tem problema de você já estar recebendo os honorários de sucumbência. Né? Perfeito. Perfeito. Vamos fazer uma live depois, doutora, sobre destaque de honorários, para a doutora explicar passo a passo todo o procedimento para ter essa cautela. Vamos. A gente já está passando 1 hora. Eu não sei se tu queres deixar gravado ou não. Eu vou deixar gravado, sim, com certeza. Então a gente já quase tem que encerrar, né? Senão nós vamos perder, porque depois o Instagram não nos deixa gravar. Eu estava olhando que alcançou 1 hora. É porque eu não gosto de interromper. Então tá bom, doutora Silvana. Então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por estar dividindo conosco nessa experiência de 30 anos de advocacia previdenciária, para quem está começando. Monitoria com a doutora. Entrem no perfil dela, do Instagram, viu? Para ela dar toda a sigam lá, me orientação. chama Silvânia, me chama lá no direct que eu te explico. Né? Senão eu tenho medo que a doutora perca a gravação da live aqui. Tem Gente, só um uma prazer perguntinha enorme. aqui rapidinha. Destacar é só entrar pedindo no processo? Você precisa juntar o contrato de honorários, né? Eu costumo juntar junto com a inicial já, gente, né? E nos meus pedidos iniciais eu coloco que, se procedente em ação, eu já peço o destaque dos honorários. Muito embora depois, quando tiver liquidado com valor, eles vão mandar você separar. É 65 para o cliente, 35 para mim, né? Então, é 50 mil. Se for 30 os teus honorários, é 30 mil. Então o teu é 3 a 5, 15 mil para mim e 35 para o cliente, e o verbo honorário é 10%, 5 mil para mim. Ponto, né? Separa bem direitinho ali no final. Depois que está liquidado, o juiz vai te mandar fazer isso. Eu nem espero me mandar, eu já faço mesmo, que é para tentar adiantar etapas. Às vezes funciona... Não, depois de liquidado, né? Eu aceito... Por exemplo, agora, eu aceito o que o INSS disse, o valor tanto, 90% e tal. Então dos 90% eu já quero que separe 35%, que dá tanto para mim, mais os 65% para o cliente, mais os 10% de honorários, tanto para mim também. Já faço isso, já ponto, sabe? Não tem problema.
né? Eu tenho tanta coisa para falar ainda, assim, ó. Vai falar, ai, mas é pesado. Se você conhece muito bem a pessoa e você ainda é pessoa física, arrisca. Eu sempre digo, a minoria das pessoas é que não são do bem. A maioria vai te pagar. Alguns vão te passar perna, mas a maioria não vai te passar perna. Não vai então, com esse assim, pensamento, não, pessoal. Vai com o pensamento que não, vai dar exato. certo. Vai com o pensamento que vai dar certo. Porque a questão é que se você precisa pagar o imposto de renda, né? Então você. E outra, por um lado, eu digo que o imposto de renda ele tem dois lados, o bom e o ruim, porque senão você não tem caixa para comprar qualquer coisa na tua vida. E outro que você tem que pagar, não adianta, né? Mas isso dá outra live, né? E depois bem. quando você conseguir, faça um Simples Nacional para você, que você vai pagar 4% de imposto, certo? E aí começa a melhorar. E ainda é 4% sobre o lucro, ou seja, se tu tem um dinheiro que tu recebe, menos as tuas despesas, o que sobrou de lucro vai ser o imposto. Então é bem pequenininho assim. Certo, gente? Um Feliz Anote as Natal, um dicas, Feliz Ano anote. Novo. Doutora, foi um prazer enorme. Desculpa que eu Prazer falo meu. demais, falo rápido. É que a gente tem tanta informação que uma hora é nada para a gente conseguir falar sobre um assunto. É verdade. Ó, pessoal, muito obrigada. Estou muito feliz fechando o ano com essa live. Iniciei as lives para essa troca de experiência, também para passar informação para as pessoas e principalmente para os colegas também, para a gente estar crescendo junto. Vamos ser uma classe mais unida e vamos fortalecer a advocacia previdenciária, tá bom? Um beijão, Feliz Natal, né? Que todo mundo esteja com a sua família. Feliz, tranquilo, com saúde, né? Que tantos livramentos Deus deu esse ano para tanta gente, né? Vamos pensar só nos livramentos, nas coisas boas, já mentalizando que 2022 vai ser diferente, tá bom? Vai ser um ano próspero para todo mundo. Um beijo e até a próxima, tá bom, pessoal?